estamos conduzindo nossas vidas? Estamos todos nós em busca da felicidade? E a filosofia pode nos ajudar nessa busca? No programa de hoje, os filósofos Oswaldo de Acóia Júnior, Plínio Junqueira Smith, Rodrigo de Paiva Duarte e Franklin Leopold de Silva nos trazem reflexões sobre temas como fé, sofrimento, Deus, arte, razão e sentimento. E aproximam os ensinamentos de pensadores de outros tempos às questões que nos tocam em nossa vida cotidiana. É sabido, Sócrates se postava na praça pública e interrogava os cidadãos de Atenas, basicamente acerca de algumas questões, como, por exemplo, o que é que vocês estão fazendo da sua vida, mais ou menos a modo como o Foucault formulou, e também se interrogava os seus interlocutores a respeito daquilo que eles julgavam saber sem saber. Você é feliz? Sou. Graças a Deus. Muito. O que é felicidade? A felicidade é... Ai, meu Deus. Eu fico perdida nas palavras. Você é justo? Eu sou justo. Eu sou justo. E o que é justiça? Justiça é você... Você é uma pessoa boa? Eu sou, eu acho que eu sou. Eu acredito que sim. O que é bondade? Bondade é uma pessoa ser boa. Também na Ágora grega, mesmo que um cidadão dissesse que era uma pessoa justa, não conseguia definir justiça. Mesmo que dissesse que era um bom cidadão, não conseguia chegar ao conceito de bondade. É difícil. Faz pergunta fácil. Sócrates tinha a convicção de que esse exercício de autocrítica libertaria a nossa mente da pior prisão, a falsa opinião. A ironia consistia justamente nesse movimento de afastamento das convicções irrefletidamente assumidas, com o objetivo de revelar precisamente a irreflexão, ou seja, a aparência de um saber que, na verdade, ignorava a sua falta de fundamentação. E ele, Sócrates, era, então, com certeza, o mais sábio de todos os gregos, porque ele não ignorava a sua própria ignorância. Ou seja, a douta ignorância fazia dele o mais sábio dos atenienses, enquanto que todos aqueles que se julgavam sábios ignoravam, digamos assim, os seus próprios pés de barro, isto é, a ausência de fundamentação consistente e suficiente para o seu pretenso saber. Filosofia significa amor à sabedoria. E se podemos amá-la é porque ela está fora de nós. É amando-a, conhecendo-a e nos tornando íntimas a ela que podemos nos aproximar da sabedoria, a ponto dela tornar-se parte intrínseca de nossas vidas, presente em todos os nossos atos. De um modo geral, no mundo, embora obviamente não para todos os filósofos, né, a gente vê uma espécie de divórcio entre a filosofia e a vida. Lá atrás, 20 e tantos séculos, 25 séculos atrás mais ou menos, com Sócrates e Platão, esse vínculo entre a filosofia e a vida estava dado de imediato. O Platão, ele traça num dos seus diálogos, uma distinção entre o homem prático e o filósofo. Ele vai descrever dois tipos de pessoas que têm discursos diferentes e práticas diferentes. Por exemplo, o homem prático é aquele que vai na ágora, na praça pública, e defende uma causa. Ele argumenta em favor de alguma coisa, ele tem um assunto definido, ele tem um certo tempo para falar, certas regras a serem respeitadas, quando ele deve começar a falar, quando ele deve terminar, que tipo de discurso ele deve fazer. Em geral, ele está se defendendo, quer dizer, está em jogo algo pessoal, às vezes a própria vida. E isso faz com que a alma dele, de alguma maneira, diz o Platão, tenha ou sofra as consequências. Ele vai ser um homem tenso,
o discurso dele tem que ser contundente, ele deve ser agressivo, né? Ele pode ser injusto e desonesto, porque o discurso dele vem em benefício de um interesse próprio, né? De tal maneira, diz o Platão, né, que sua alma ficará pequena e se deformará facilmente. E, curiosamente, quando ele é bem sucedido, ele vai se achar um sábio, né? Ele vai achar que ele é um homem muito inteligente, né? Muito capaz, né? E, no entanto, ele não tem muita consciência da condição dele próprio. O filósofo, ao contrário, diz o Platão aí, né? Ele é dono do seu tempo, né? Ele começa a falar quando quer, discorre sobre o assunto que bem entende, né? Ele vai conversar com um amigo, né? E não com uma espécie de inimigo ou adversário a quem ele deve vencer, mas juntos, dialogando, eles devem buscar a verdade, né? E essa prática, né? Essa prática, porque é um exercício do diálogo, né? Também vai ter suas implicações na formação da alma do filósofo. O filósofo vai se guiar pela justiça, por outras virtudes, né? Ele busca a verdade, deseja a paz e a tranquilidade, ele preserva a liberdade e ele tem uma espécie de autodeterminação. Ele não depende das circunstâncias para se defender, né? E buscar o seu interesse. O que o Platão está fazendo aí, né, é comparando e distinguindo dois modos de vida, duas formas de vida, né? De um lado, aqueles que vivem, né, em função das necessidades práticas, e outros aqueles que dedicam aos valores espirituais. Eu tenho a impressão que se Sócrates e Platão fossem transportados pela máquina do tempo inventada pelo H.G. Wells e viessem parar hoje, né, no século XXI, e olhassem para nós, nas nossas vidas, eles iam ver que nós, filósofos, professores universitários, temos todos mais ou menos as mesmas características que o Platão atribuía ao homem prático, né? Em geral, a gente tem um assunto para falar. Eu sou professor de filosofia moderna, então eu tenho que falar de Descartes, tenho que falar do Malebranche, vou falar do Hume, vou falar do Kant. Eu tenho um horário para começar e um horário para terminar. Eu faço isso com uma espécie de interesse prático, e porque eu vou ganhar dinheiro, eu cobro por esse saber, né, que supostamente eu tenho. Então, se você pega as características, né, muitas delas são reproduzidas pelo filósofo hoje, né? E então eu tenho a impressão que algo de essencial a gente perdeu. Tudo que eu faço na minha vida tem algum significado que foi pensado pela minha formação em filosofia. Se eu faço essas coisas, é porque de alguma maneira eu tento pensar a minha vida como um todo. Eu tento fazer aquilo que o Sócrates preconizava: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, quais são as atividades que eu faço, que eu devo fazer, como que eu devo fazer, né? Porque como eu posso me tornar uma pessoa melhor em alguns aspectos, para viver melhor, né? Então, de alguma maneira, embora a filosofia, como eu comecei falando para vocês, é uma atividade, entre outras atividades, é uma atividade especial, porque ela é justamente a atividade que permite ter uma visão geral sobre as coisas e uma atividade na qual eu tento pensar a minha vida como um todo. Conhece-te a ti mesmo. Nos próximos blocos, nós vamos conhecer um pouco mais das ideias de outros importantes filósofos e faremos um apanhado de pensamentos que podem nos ajudar a agir, não apenas de acordo com as circunstâncias.